O programa de hoje vai comentar sobre os projetos e promessas de campanha dos candidatos à Prefeitura de Joinville. Vamos ver se há coerência no que são esses candidatos, no que eles já fizeram e o que eles pretendem apresentar como programa de governo nessa busca pelos votos. Um dos candidatos, de acordo com o programa, prometeu montar na Prefeitura de Joinville um departamento de projetos, uma prateleira com projetos prontos. Isso é inédito, isso é algo importante que um candidato apresente para os seus eleitores, porque isso vai fazer com que haja um alavancamento da inteligência do município. De que forma esse prefeito eleito, que prometeu montar uma prateleira de projetos para levar a Brasília, projetos internacionais de financiamento ao fundo perdido, de que forma esses projetos vão chegar nessas prateleiras. Já comentamos nesse programa de que esses projetos podem chegar através de vertentes da sociedade civil organizada. São as associações de engenheiros, são as entidades ligadas às consultorias ambientais. Nós aqui estamos tratando de projetos ambientais, de projetos de sustentabilidade. Outros projetos na área de saúde nós não estamos levantando aqui. É importante que durante esses dias ainda que faltam para o pleito de outubro, 7 de outubro, que esses prefeitos definam melhor, esses candidatos definam melhor como é que esses projetos chegarão nas prateleiras, prontos, acabados, bem elaborados. De que forma a prefeitura vai solicitar esses projetos, de que forma ela vai escolher esses projetos e quais são as prioridades desses projetos. Quando isso for definido, quando a sociedade civil organizada, através das consultorias ambientais privadas, forem chamadas para montar esses projetos, assim como se monta hoje um projeto de EIA e de RIMA, estudos de impacto ambiental, estudos de relatórios ambientais, assim também esses projetos solicitando recursos para finalidades de soluções ambientais para o município de Joinville, eles deverão ter uma qualidade, eles deverão ter uma responsabilidade técnica pela elaboração, tem que ser identificado esses profissionais com as respectivas ARTs, e isso faz com que haja uma valorização da engenharia ambiental em Joinville. Eu acho interessante que o candidato que colocou essa sua proposta é uma proposta que merece nota 10. Estive analisando algumas cartilhas, algumas propostas dos candidatos que ainda não chegaram em qualidade, em quantidade, em detalhamento ainda nas mãos dos eleitores, mas eu acredito que é uma melhoria contínua nessas propostas e projetos que os prefeitos candidatos estão apresentando. O que nenhum candidato ainda apresentou foi a questão da agricultura familiar através de trabalhos na Fundação 25 de Julho. Vocês todos sabem que a Fundação 25 de Julho já funcionou em outras épocas de uma maneira bem mais dinâmica, bem mais voltada para o agricultor, bem mais voltada para os filhos dos agricultores, o que não acontece hoje. Hoje a Fundação 25 de Julho é um depósito de comissionados, muitos departamentos não funcionam mais. Existe dentro da Fundação uma escola estadual, que não tem nada a ver com a Fundação 25 de Julho. E aqueles centros de treinamento deixaram de atender o agricultor familiar em inovações, em culturas especiais, porque
o plano diretor de Joinville está escanteando cada vez mais o agricultor, o proprietário rural. O proprietário rural está mudando a sua propriedade para áreas de lazer, para turismo agrícola, para turismo ambiental, e estamos deixando de produzir comida. Estamos deixando de produzir aquela verdura sem agrotóxico que faz um caminho muito curto para chegar na nossa mesa, sem contaminação pelo trajeto. Esses candidatos, então, deveriam se sensibilizar e colocar nas suas propostas também o que farão da Fundação 25 de Julho. Vão engrossar o número de comissionados pelas promessas e ajustes de campanha nas coligações. Cada partido colegado vai querer 100, 150 comissionados no futuro governo. Isso é dinheiro, é sangramento do caixa do município. Quanto vai realmente para a agricultura? Quanto realmente vai para as outras fundações também vítimas dessa colocação de comissionados? É uma proposta interessante. O programa se coloca à disposição de todos os candidatos para detalhar essa questão da Fundação 25 de Julho. Quais são os atributos da Fundação, como se fará essa reengenharia agronômica para a Fundação 25 de Julho. O respeito que a Fundação deverá ter novamente. Ela perdeu o respeito, ela perdeu o foco. Foi canibalizada. Nós sabemos quem foi. Todos sabem quem foi. Um outro tema é de alguns candidatos, não todos, mas alguns poucos candidatos ao cargo de alcaide da maior cidade do estado, de respeito aos mangues. Tem um candidato que se especializou em outros tempos em invadir mangues e urbanizar as áreas invadidas. Portanto, vocês sabem muito bem, todos aqueles estudantes de engenharia ambiental, os estudantes da engenharia sanitária, os estudantes de biologia sabem, os geógrafos sabem que mangue não se aterra, mangue se recupera. Existem fundos especiais, dinheiro a fundo perdido, que poderia ser utilizado para a recuperação dos mangues invadidos. No entanto, eles foram urbanizados. Extensas regiões do Aventureiro, da Vila Paranaense, do Fátima e de outros bairros onde os mangues estavam presentes, essas perderam as suas características e deixaram de produzir alimento para o ser humano. É um enorme aquário de águas salobras, um ecossistema riquíssimo que promovia a fabricação de comida, crustáceos, peixes, animais do mangue, animais silvestres, tudo lá, caranguejo, ostras, berbigão. Tudo isso se perdeu. Deixamos de ter uma comida farta, deixamos de ter aquele camarão que era buscado no final das tardes, quando os empregados saíam das indústrias e uma tarrafada conseguiam trazer a comida para a família no anoitecer. Essa propaganda enganosa de que mangue urbanizado é um projeto ecológico é uma falácia. Senhores eleitores, prestem bem atenção de que mangue não se urbaniza. Nós tiramos o mangue do povo, o mangue coletivo que prestava serviços ambientais para o povo de Joinville e da Baía da Babitonga, para privatizar aquele pedaço de manguezal para determinados clientes. E isso sempre rendeu votos. Isso vocês, eleitores, vocês estudantes, vocês professores, vocês profissionais da biologia, sabem muito bem de que mangue não se urbaniza, mangue se recupera.
E é muito barato recuperar áreas de mangues onde foi jogado aterro hidráulico, onde foi jogado material da construção civil, onde foi jogado material da Águas de Joinville. Tudo isso foi jogado nos mangues para futuras invasões e futuras urbanizações. Cuidado com esses candidatos. Tem alguns aí que estão com esse discurso de que urbanização é uma coisa boa. Não é. Não foi. Outro tema que tem assim aparecido bastante é a questão das unidades de conservação. Tem aparecido na imprensa há tempos atrás. Vocês estão lembrados ainda que Joinville se discutiu muito um projeto do IBAMA, do Instituto Chico Mendes, sobre a unidade de conservação de fauna. Esse mesmo candidato que declaradamente se colocou contra essa unidade de conservação de fauna, ele apresenta no seu programa de governo a despoluição do Rio Cachoeira, ele promover a preservação da Babitonga, promover as áreas de preservação permanente da Babitonga, que é um contrassenso, é o contrário do que ele falou há poucos dias, escreveu e deu conhecimento publicamente. Construir uma nova ETE, sem falar na ETE que está parada no Jardim Paraíso. Tem candidatos que fazem isso, falam de que vão promover uma nova ETE, estação de tratamento de efluentes sanitários. A nossa estação, que tem 300 hectares na região sul de Joinville, no Jarivatuva, ela tem amplas possibilidades de receber o esgotamento sanitário. Só que nós vamos ter que ter uma série de motores e bombas de recalque de elevatórias, para que a pressão do esgoto coletado em áreas mais baixas possa chegar no Jarivatuva. Está correto. Novas, pequenas estações de tratamento de efluentes domésticos. Existem hoje estações compactas por eletrólise, são pequenas unidades com grande produção, sem cheiro. Podem ser colocadas numa praça. São projetos modernos, são projetos que a sociedade deseja conhecer. Esses candidatos podem também apresentar esse tipo de projeto de saneamento básico sem aquelas antigas, encardidas estações de tratamentos biológicos. Funcionam bem dirigidas, funcionam bem monitoradas. Mas nós vamos retornar ao programa com novas ideias e sugestões para os candidatos à Prefeitura de Joinville. Volto já. O programa está hoje tratando de sugerir aos candidatos à Prefeitura de Joinville alguns temas ambientais, alguns temas importantes de soluções para a questão ambiental desse grande município que é Joinville. Alguns candidatos já colocaram nos seus programas e nos seus projetos de governo. Pretende implementar o plano de gerenciamento integrado de resíduos. A lei existe, a lei é de 2010, é o Código Nacional de Resíduos Sólidos, e que todos os municípios tinham prazo para apresentar o seu programa de gestão de resíduos integrados até o final de julho. Eu acredito que Joinville, a atual administração municipal, tenha alcançado esse prazo. É um programa integrado que visa direcionar de forma correta a geração de resíduos em todas as suas classificações. É o resíduo doméstico, que tem matéria orgânica e tem resíduos recicláveis, quase que 100% do resíduo gerado nas famílias ele é reciclável.
A matéria orgânica não precisa ser enterrada, os plásticos não precisam ser enterrados. O que faltam e o que falta para Joinville, deve ter sido escrito isso nesse programa de gerenciamento de resíduos integrado, é que a destinação desses resíduos será feita de uma maneira mais eficiente, mais ética e mais técnica. A lei que trata do assunto é a 12.305, viu, candidatos? Vocês sabem que vão poder fazer menção a essa legislação, que ela vai trazer dividendos políticos fortíssimos para o próximo prefeito de cidades de grande porte como Joinville. Por quê? Esses prefeitos de cidades polos, de quase que uma região metropolitana, que Joinville deveria ser uma região metropolitana, Joinville liderará esses projetos e os prefeitos têm que ter consciência disso. Terão que montar projetos integrados com os municípios vizinhos. E esses projetos de gestão e de tratamento dos resíduos, eles podem ser economicamente interessantes para os municípios da região. Já foi comentado, inclusive foi apresentado na Câmara de Vereadores de Joinville um projeto europeu sobre o craqueamento dos plásticos. Já falamos isso no programa, já apresentamos no Ecologia em Ação um programa específico do craqueamento dos plásticos. Gostaria de ler nas propostas desses candidatos uma força joinvilense gerenciando regionalmente esses resíduos, com uma destinação para uma usina de reciclagem, uma complexa usina de reciclagem que atenda todos os municípios, liderada por Joinville. Nós poderíamos assistir no próximo governo a implantação de uma usina de craqueamento. Se de um lado nós temos uma destilaria de petróleo que produz matéria-prima para a confecção de plásticos, do outro lado nós temos a mecânica reversa. Ou seja, do plástico sólido transformá-lo novamente em combustível, em diesel, em éter, em etc., benzeno e gasolina. Usinas que não custam nada para o contribuinte, e os prefeitos candidatos poderão colocar isso nas suas propostas de governo, que são projetos que não onerarão o caixa do contribuinte. São projetos modernos, são projetos que têm grande atração da juventude. Os jovens estão sedentos em projetos dinâmicos, em projetos que resolvam a questão do risco de se perder a qualidade de vida. Quais são os candidatos que estão preocupados com a chegada dessas mega indústrias automobilísticas que estão se focando em Santa Catarina? Problemas e mais problemas nós vamos ter. Problemas esses prefeitos terão. Complicado. Isso tem que ser dito em campanha. O que é que esses candidatos pretendem trazer? Mais indústrias, trazer mais criminalidade, trazer problemas de segurança pública, onde não se encaminha de Florianópolis viaturas solicitadas, onde as delegacias estão sem policiais civis, onde não é atendido o contribuinte daqui da região, mas o problema fica com o povo. O problema da qualidade de vida, da insegurança, fica com o povo. A qualidade ambiental piora e o lucro é de poucos. Os políticos só pensam no imposto e se esquecem da qualidade de vida e satisfações para o eleitor. Digam isso agora na campanha, escrevam isso, falem isso na televisão. No horário nobre, quando nós assistimos uma novela, um noticiário, vocês estão enchendo o saco lá com promessas, com mentiras, muitas mentiras. Projetos inexequíveis. Vamos conversar abertamente, numa transparência como os eleitores gostariam de ter, sem aquele sorriso malicioso, sem aquela entonação de voz totalmente marqueteira. Sejam francos, sejam humildes, sejam honestos, sejam transparentes.
O povo vai eleger os transparentes. O povo vai querer eleger aqueles que eles possam olhar nos olhos. Fale e olhando para os meus olhos e diga-se o que você vai fazer. É isso que o eleitor hoje está esperando. Joinville é uma cidade universitária hoje. Hoje nós temos mais de 60 mil universitários em Joinville. São pessoas que pensam, são pessoas que usam a inteligência, são pessoas que interferem numa eleição, são pessoas que orientam em quem votar, são pessoas que respondem perguntas para os eleitores indecisos. Não esqueçam, só de engenheiros em Joinville formados nós temos mais de 3 mil. Quanta gente nova, classe média, média alta, está chegando em Joinville, fugindo da insegurança de grandes metrópoles para se esconder em Joinville, se proteger aqui. E quando nós sabemos de que nos próximos anos a insegurança vai aumentar, a criminalidade está aumentando, não se faz mais BO nas delegacias de polícia, na Polícia Civil, não se faz mais BO. Só se corre atrás de emergências. É isso que a indústria automobilística e outras indústrias que estão chegando de fora vão poder trazer para nós como negativo. Então, essa questão dos resíduos é importante. Nós gostaríamos que os candidatos mostrassem a solução para a reciclagem. Todas as cooperativas da reciclagem poderão ser inseridas nesse processo, por exemplo, de uma usina que vai craquear os plásticos que foram reciclados e vendidos pelas cooperativas. Fica aqui na região a matéria-prima. É gerada energia elétrica e gerado produto novamente natural dos hidrocarbonetos. Plástico é hidrocarboneto sólido. E transformá-lo novamente em gasolina é importante, porque nós só temos automóveis, nós não temos ferrovias. Todo mundo quer gasolina e o Brasil está importando gasolina. Vai ficar muito cara essa gasolina. Outro projeto interessante a respeito de resíduos, nós temos que pensar nas montanhas de resíduos que nós temos na Estrada Cometa. Há mais de 40 anos, Joinville lança seus resíduos domésticos na Estrada Cometa. Não seria, já foi apresentado a um dos prefeitos de Joinville há anos atrás, um projeto de MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que são os créditos de carbonos que são gerados na captação dos gases que são emanados dessas montanhas de lixo que foram enterradas há anos atrás. Elas estão gerando CO2, gás metano, tudo isso é combustível. O metano, no momento que ele é queimado nos queimadores, ele se transforma em CO2. Que o metano é 22 vezes mais potente na destruição da atmosfera do que o gás carbônico. Tudo isso gera crédito de carbono. As nossas empresas que poluem, que lançam o CO2 na atmosfera, poderão compensar com a compra desses créditos, faturando a Prefeitura de Joinville nessa captação do metano e transformando o metano em energia elétrica. Ela poderá ter 2 faturamentos, um faturamento dos créditos de carbono e o outro faturamento da geração de energia, que poderá atender 2, 3 ou 4 indústrias no distrito industrial. Sem grandes linhas de transmissão, ou poderá injetar na estação de rebaixamento, de transformação que nós temos no Distrito Industrial, poderá injetar essa energia produzida no aterro doméstico de Joinville. Esses são os projetos da modernidade, são projetos de soluções ambientais. A reciclagem não se pensa dessa forma. Enchentes. Como é que se reduz enchentes? O prefeito deverá encaminhar para o legislativo, que será eleito também, uma proposta de inserção, de introdução da água da chuva no aquífero. O que nós estamos fazendo hoje na cidade de Joinville? Nós estamos impermeabilizando a cidade com concreto, com asfalto. Nós temos que injetar toda a água que cai no telhado e que vai para a rede hidráulica, ele teria que ser
injetado novamente dentro do solo para que os aquíferos, as fontes continuem funcionando e abastecendo lentamente o Rio Cachoeira e seus afluentes. É um projeto barato, é um projeto que é de licenciamento ambiental, onde o empreendedor se compromete a manipular, a monitorar os fluxos das águas da chuva. Ou ele faz um retardador em cada prédio, em cada grande prédio, construção civil, retardando esse fluxo enorme de água que chega porque o telhado recolheu isso e é lançado na rede pluvial, criando enchentes, alagando tudo. E ele também tem a possibilidade, além de fazer um retardador, ele também pode injetar essa água em cisternas furadas, em cisternas que têm vazamento. Essa água toda da chuva, então, se infiltra dentro do solo lentamente, e o solo lentamente vai liberando essas águas para os rios, mantendo os rios com águas limpas, apesar da poluição que sempre chega novamente. São projetos simples, são projetos baratos, são projetos, logicamente, são projetos que tem que ter muito cuidado, porque não tem rachide nisso aí. Esses projetos ambientais, eles são desenvolvidos por entidades que não têm alguns vícios que muitos fornecedores de governos têm. Mas é tema para mais um outro programa, nós voltaremos com esse assunto, auxiliando aos candidatos a encontrarem projetos bons, projetos execuíveis. Não há necessidade de mentir, não há necessidade de sorrir maliciosamente. Olhem dentro do olho do telespectador e falem a verdade. Prometam que vocês realmente têm condições de cumprir. Até o próximo programa Ecologia em Ação.